tem certas coisas que o Lucas faz hoje que no início do casamento era gritante. Exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós construímos uma casa e nós mudamos para essa casa depois de foram 3 anos de construção. Nós moramos em São Paulo, quando voltamos para Brasília, conseguimos comprar um lote, juntamos dinheiro e fomos construindo devagar. E entramos nessa casa. E a casa ficou sem móveis e a casa não estava toda acabada. A gente inventou de fazer uma lareira. Só que para fazer essa lareira... E aqui em Brasília, para quem não conhece Brasília, é quente, que sapeca a cidade. A lareira de enfeite. Você vai usar nunca, é só enfeite. Mas aí o que eu quero falar para vocês? Eu vim de uma casa, a minha família, onde meu pai é extremamente sistemático. A minha mãe também, a casa era muito cheia, mas tudo muito organizado. E a gente, para montar essa lareira, a gente teve que montar um andaime dentro de casa, que minha casa é de 2 andares. E esse andaime ficou na sala mais de um mês, acho que uns 2 meses. E os meus pais vão muito na minha casa, principalmente no final de semana ou no sábado ou no domingo, para almoçar, por causa dos netos. Só 5 metros de altura, gente, montado. O que tem? Eu tenho 2 filhos. E toda vez que meu pai chegava na minha casa, ele falava assim: o que esse andame tá fazendo aqui? O que esse andame tá fazendo aqui? Vai montar a lareira da sua filha. O que esse andame tá fazendo aqui? Mas pra que esse andame tá aqui? Só que quando ele falava isso pra mim, a Priscila escutava assim: resolve. Que foi isso que eu aprendi. Eu aprendi que meu pai falava comigo uma vez e a minha mãe, eu já tinha que resolver aquela situação. E essa era a minha maior dificuldade com o Lucas. Porque eu falava com ele uma vez e eu queria que ele resolvesse na primeira. Porque quando meu pai falava comigo, eu já sabia que era uma. Então eu queria que o Lucas fosse como eu reagia com meu pai. Mas ele não foi criado pelo meu pai. Ele não tem aquele ambiente familiar. Ele casou comigo, a gente casou em 2004, até 2011, já tinha o quê? 7 anos de casado, já tinha um tempinho, hein, gente? E foi muito complicado, porque quanto mais o meu pai chegava na minha casa e falava do raio do andaime, mais eu brigava com ele. E quanto mais eu pedia para ele tirar o andaime, mais ele não tirava. E ele falava: eu não vou tirar. Se eu tirar esse andaime, eu não vou montar, então não vai ter lareira. E tinha que ter lareira. Então ele me deixou numa situação. Então, o que eu tô contando você tá achando engraçado, mas... Não, porque pra mim é o seguinte, aí como é que funciona na minha mente? Eu deixo o andaime lá porque isso me força a ter que resolver o problema. Se eu tirar ele, aí eu largo pra lá, entendeu? Como todo dia eu vejo aquele andaime, todo dia eu cobrava o rapaz da lareira. Todo dia eu cobrava ele. Então aquilo me conecta, certo? A minha mente trabalha assim, eu preciso todo dia ver aquilo para mim trabalhar em cima, porque eu não quero ficar lembrando. Eu preciso trabalhar coisas tão práticas. Só que isso eu tive que me reinventar para ficar casada com esse homem. Se eu começar a contar exemplos aqui, a gente vai ficar aqui até 2 horas da manhã falando sobre esse assunto. Eu tive que me reinventar. Ou eu me reinventava ou eu acabava com o meu casamento. Por quê? Porque era assim, eu falava uma vez com o Lucas e queria que ele resolvesse o meu problema. Só que ele não é assim. Então o que eu tive que fazer, gente? Eu tive que mudar. Eu tive que me reinventar. Exatamente esse conceito que nós queremos trazer para você. Eu não me reconstruí. Porque, como é que eu reconstruir? Eu não usei os mesmos argumentos, a mesma fala, os mesmos hábitos, as mesmas maneiras de agir, os mesmos pensamentos. Não, eu tive que me reinventar. Se você perguntar para mim hoje, são 15 anos de casada, hoje a gente não briga com isso. Hoje é interessante que às vezes meus pais vão em casa e acham uma coisa absurda, eu já defendo ele. Porque eu já entendo que é a maneira dele. Então hoje eu sou parceira dele. Isso é treinamento. Isso é reinvenção, porque eu não queria perder meu casamento, entendeu? Então a reinvenção, ou você se reinventa, ou você quebra.